Jesus é a solução para a sua vida. Ele tem a resposta certa para a sua pergunta. Confie nele e ele fará. Juízes 16. Sansão foi a Gaza, encontrou ali uma prostituta e passou a noite com ela. A notícia correu à cidade. Sansão está aqui. Os homens formaram um grupo e ficaram de tocaia a noite toda na entrada da cidade, em silêncio total, pensando: quando o sol nascer, nós o mataremos. Mas Sansão ficou na cama com a mulher até meia-noite. Ele foi embora e, de passagem, arrancou a porta da cidade com os batentes e as trancas e a carregou nos ombros até o topo da colina, que fica em frente de Hebrom. Passado um tempo, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, Uvas, chamada Dalila. Os líderes filisteus vieram procurá-la com uma proposta: seduza-o, descubra por que ele é tão forte e como poderemos prendê-lo e subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Dalila, certo dia, disse a Sansão: conte-me, querido, o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco feitas de tendões de animal, ainda úmidas, perco minha força e fico igual a qualquer outra pessoa. Os líderes filisteus trouxeram a ela 7 cordas de arco ainda úmidas, e ela o amarrou com as cordas. Enquanto os homens se escondiam em seu quarto, ela disse: os filisteus estão atrás de você, Sansão. Ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Assim, não conseguiram descobrir o segredo da sua força. Dalila insistiu com ele: diga a verdade, Sansão. Você está brincando comigo, inventando história. Agora é sério. Conte-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você me amarrar bem com cordas novas que nunca foram usadas, não vou conseguir escapar. Serei igual a qualquer outra pessoa. Dalila conseguiu cordas novas e o amarrou. Ela disse: os filisteus estão atrás de você. Os homens estavam escondidos no quarto ao lado, mas ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Dalila não desistiu. Você continua zombando de mim e mentindo. Por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo como um tecido no tear e as prender com um pino, não conseguirei fazer nada. Serei como qualquer outra pessoa. Quando ele dormiu, Dalila pegou as 7 tranças do cabelo de Sansão e as teceu como um tecido no tear e as prendeu com um pino. Depois disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Mas ele acordou e livrou-se tanto do pino do tear quanto dos fios. Ela se tornou mais insistente. Como você pode me dizer amo você se nem confia em mim? Já é a 3ª vez que você zomba de mim, brincando de gato e rato comigo e recusando-se a me contar o segredo da sua força. Ela continuou a perturbá-lo dia após dia. Finalmente, ele se cansou. Não aguento mais, e contou a ela: nunca fui passado uma navalha na minha cabeça. Desde que nasci, fui consagrado como nazireu a Deus. Se raparem o meu cabelo, perco a minha força. Ficarei fraco como qualquer outro mortal. Dalila percebeu que finalmente tinha descoberto o segredo e mandou dizer aos líderes filisteus: venham depressa, agora ele me contou a verdade. Eles vieram e trouxeram o dinheiro que tinha prometido. Depois de fazê-lo dormir com a cabeça em seu colo, ela fez sinal para um homem que se aproximou e cortou as 7 tranças do cabelo dele. Ele começou imediatamente a enfraquecer e perdeu toda a sua força. Então ela disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou pensando: vou fazer o que sempre fiz e escapar, pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno o tinha abandonado. Os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Eles o prenderam com algemas de ferro e o puseram a trabalhar no moinho da cadeia. Mas logo o cabelo dele começou a crescer de novo. Um dia os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles fizeram uma festa e comemoraram: nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo. Quando o povo viu Sansão, fez coro com eles, bendizendo o seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, aquele que devastou o nosso povo, multiplicando cadáveres entre nós. Depois, quando todos já estavam exaltados, alguém sugeriu: tragam Sansão,
que ele nos mostre o que consegue fazer. E tiraram Sansão da prisão para o divertir. Sansão foi posto entre duas colunas, e ele pediu ao rapaz que o conduzia: ponha-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para eu poder me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes filisteus estavam ali. Havia pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão. Nessa hora ele suplicou ao Eterno: Senhor Eterno, atenta para mim outra vez, eu imploro. Dá-me força mais uma vez. Deus, com um sopro de vingança, permite que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Sansão alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito e com o braço esquerdo. Ele gritou: que eu morra com os filisteus. E empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. Seus irmãos e familiares desceram para buscar o seu corpo. Eles o levaram de volta e o sepultaram no túmulo do seu pai Manoá, entre Zorá e Estaol. Ele governou Israel por 20 anos. Juízes 17. Havia um homem das montanhas de Efraim chamado Mica. Ele disse à sua mãe: lembra-se dos 13 quilos de prata que foram roubados de você? Eu a ouvi proferindo uma maldição. Na verdade, o dinheiro está comigo. Eu o roubei, mas agora estou devolvendo. Ela respondeu: o Eterno abençoe você, meu filho. Depois que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela disse: eu consagro toda esta prata ao Eterno, para que meu filho faça uma imagem esculpida, um ídolo fundido. Ela entregou 2,4 kg daquela prata a um ourives, que fundiu o metal na forma de um ídolo. Esse homem Mica tinha uma capela particular. Ele tinha feito um colete sacerdotal e alguns ídolos domésticos, e consagrou um de seus filhos sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam. Havia também naquela localidade um jovem de Belém de Judá e de uma família dessa tribo. Ele era levita, mas estrangeiro ali. Tinha saído de Belém para tentar a sorte em outro lugar. Chegando às montanhas de Efraim, parou diante da casa de Mica. Ele perguntou ao jovem: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá. Estou à procura de um lugar para morar. Mica fez uma proposta: fique aqui comigo, seja meu pai sacerdote. Seu salário será de 120 gramas de prata por ano, além da comida e das roupas de que precisar. O levita concordou em ficar com Mica. O jovem foi bem recebido e se tornou membro da família. Mica designou o jovem levita seu sacerdote. Tudo isso aconteceu dentro da casa de Mica. Mica declarou: agora sei que o Eterno será bondoso para comigo, pois tem um levita como sacerdote. Juízes 18. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan procurava um lugar para se estabelecer. Eles ainda não tinham ocupado território algum entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 soldados valentes de Zorá e Estaol para observar a terra, em busca de um lugar apropriado para suas famílias. A ordem era esta: vão e façam reconhecimento da terra. Eles foram para as montanhas de Efraim, chegaram diante da casa de Mica e acamparam ali. Como estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do levita. Eles se aproximaram e perguntaram ao jovem: como você veio parar aqui? O que está fazendo? Ele respondeu: para encurtar a história, Mica me contratou e agora sou sacerdote dele. Eles disseram: que bom, assim você pode consultar Deus em nosso favor. Queremos saber se vamos ter sucesso em nossa missão. O sacerdote respondeu: fiquem tranquilos, o Eterno cuidará de vocês por todo o caminho. Os 5 homens partiram rumo ao norte para Lais e constataram que o povo dali vivia seguro sob a proteção dos sidônios. Eram pacatos e confiantes. Tinham uma vida sossegada, mas viviam muito longe dos sidônios que habitavam a oeste e não tinha nenhuma relação com os arameus a leste. Quando retornaram a Zorá e Estaol, seus irmãos perguntaram: então, o que descobriram? Eles disseram: vamos atacá-los. Sem dúvida, a terra é muito boa. Então vão ficar aqui sentados sem fazer nada? Não percam tempo. Vamos invadir e conquistar a terra.
Quando chegarem lá, vocês verão que aquele povo é presa fácil. Eles são vulneráveis, a terra é ampla e Deus a está entregando em nossas mãos. Não poderia ser melhor. 600 homens de Dan partiram de Zorá e Estaol, armados até os dentes. No caminho, acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso, até hoje, o lugar é chamado Campo de Dan. Ficava a oeste de Kiriat Jearim. Os 5 homens que tinham explorado a região de Laís disseram a seus companheiros: vocês sabiam que naquelas casas há um colete sacerdotal, ídolos domésticos e uma imagem fundida? O que acha que devemos fazer? Eles saíram da estrada e foram até a casa do jovem levita na propriedade de Mica e perguntaram como ele estava. Os 600 homens de Dan, fortemente armados, ficaram de guarda na entrada, enquanto os 5 espiões que tinham explorado a terra entraram e apanharam a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos domésticos e a imagem fundida. O sacerdote ficou na entrada com os 600 soldados. Quando os 5 homens entraram na casa de Mica para apanhar a imagem esculpida, o colete, os domésticos e a imagem fundida, o sacerdote perguntou: o que pensam que estão fazendo? Eles responderam: quieto, não fale nada, venha conosco, seja nosso pai sacerdote. O que é melhor, ser sacerdote de um único homem ou ser sacerdote de uma tribo inteira, de um clã de Israel? O sacerdote aproveitou a oportunidade. Pegou o colete, os ídolos do lar e as imagens e acompanhou o grupo. Eles partiram e continuaram o caminho, pondo adiante deles as crianças, o gado e os equipamentos. Já estavam bem longe da casa de Mica, quando Mica e seus vizinhos conseguiram se organizar. Mas não demoraram a alcançar os homens de Dan. Gritaram para eles e os danitas, olhando para trás, perguntaram: que barulho é esse? Mica respondeu: vocês pegaram o meu ídolo que eu mesmo fiz e levaram o meu sacerdote. Estão levando tudo embora, me deixaram sem nada. Como então perguntam qual é o problema? Mas os homens de Dan responderam: não grite conosco, você pode irritar alguns destes homens e você e sua família perderão a vida. Dito isso, os homens de Dan prosseguiram seu caminho. Mica, percebendo que não tinha condições de enfrentá-los, deu meia volta e foi para casa. Eles levaram os objetos feitos por Mica e seu sacerdote. Chegaram a Laís, a cidade das pessoas sossegadas e confiantes, massacraram a população e queimaram a cidade. Não havia ninguém por perto para ajudá-los. Laís ficava muito longe de Sidom e não tinha contato com os arameus. A cidade ficava no vale de Bet-Reob. Os danitas reconstruíram a cidade e deram a ela o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado, filho de Israel, mas o nome originário era Laís. Os homens de Dan adotaram a imagem de prata. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até a época do cativeiro. Durante todo o tempo em que o santuário de Deus ficou em Siló, eles mantiveram para uso particular o ídolo feito por Mica. Novo Testamento. Lucas 7, do 1 ao 30. Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso porque ama nosso povo. Até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar quando um grupo de amigos enviado pelo capitão veio ao encontro dele com este recado: Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Ao meu escravo, faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estavam passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado.
Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: "Não chore." Em seguida, tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: "Jovem." Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: "Deus está de volta." Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Os seguidores de João informaram seu mestre de tudo isso, e ele enviou 2 deles para perguntar a Jesus: "O Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teremos de esperar mais?" Os homens apresentaram-se a Jesus e disseram: "João o Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teremos de esperar mais?" Naquela hora, Jesus curou muita gente de doenças, problemas e espíritos malignos e vários cegos. Só depois deu a resposta: "Voltem e digam a João o que vocês acabaram de ver e ouvir. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados." Depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. "O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente vive rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza um profeta. Talvez o mais importante de que vocês ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: "Enviei meu mensageiro diante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês." Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João, mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. A prova disso é que João batizou gente comum e discriminada, enquanto os fariseus religiosos desprezavam todos e achavam-se superiores, recusando o caminho de Deus e o batismo.